Beleza, galera? Estamos de volta aí com mais uma resenha no canal do Mundo Metal. E hoje nós vamos falar de Heavy Metal. Mas nós vamos falar de Heavy Metal clássico, feito por quem sabe do assunto. Nós vamos falar de KK Downing, ex-guitarrista do Judas Priest, agora como KK Priest. Eu sou o Fábio Reis. Eu sou o Dílio Vieira. Eu sou o Daniel Dante. E nós três aqui vamos fazer uma resenha do Sermons of the Sinner. Depois da vinheta, não sai daí. Bom, antes de mais nada, vamos aos recadinhos básicos aí. Pedir para vocês não se esquecerem de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixe um comentário aí o que vocês acharam da nossa análise, da nossa resenha. E isso aí ajuda bastante, ajuda no algoritmo do canal. KK Priest, banda formada em 2019, começou quando o KK Downing saiu do Judas Priest lá em 2011, anunciou a sua aposentadoria, mas pelo que a gente entendeu depois, não era muito bem isso. Ele achava que ele tinha um lugar ali garantido e que se ele quisesse voltar, ele voltaria, mas os caras da banda não entenderam assim. Já logo substituíram ele e, cara, durante muito tempo aí, acho que ficou até chato, né, Didio? Ele ficou na mídia, só falava de Judas Priest, depois veio o problema do Glenn Tipton e ele queria entrar na banda de novo. E ficou um negócio maçante, não ficou? Na verdade, cara, o Judas virou literalmente um caso de família, né? Virou, cara, virou. Só faltou ir no ratinho, né? Só faltou ir no ratinho pedir o DNA, cara. Pois é. Mas nessa daí, se pedisse o DNA, o que quem dá não se dava bem, né? Eu acho que mesmo. Pois é, né? Queria falar nada não, mas beleza. E aí ele fica nessa daí de ficar acusando Judas, dando declarações, mas os caras não dão muita bola. O Halford dá muita audiência pra ele, e aí tem uma hora que ele acorda e ele fala, tem que fazer alguma coisa, e essa coisa foi o KK Priest, né? De cara ele chama ali os integrantes, ex-integrantes que já tinham passado pelo Judas, o Tim Owens e o Les Binks, e forma uma banda fazendo ali total referência ao Judas Priest. Vocês esperavam muita coisa quando viram isso aí, ou como quase todo mundo aí ficaram na descrença? Bom, no meu caso, cara, eu acho que o que aconteceu com o KK foi aquele clássico caso do cara que não conseguiu largar a cachaça, né? Porque música é uma parada que, ainda mais com a vida que o KK teve, né, cara? Tantos anos aí a serviço do Priest. Então eu entendo um pouco o lado dele, talvez de estar sentindo falta, de querer realmente ter aquilo de volta. Não entrando no mérito de quem está certo, quem está errado, porque acho que ninguém aqui tem o conhecimento para chegar e cravar qualquer coisa. Mas, cara, que bom que o cara conseguiu se juntar a outros músicos excelentes aí e entregar um puta de um disco, entendeu? E conseguir, talvez, aplacar um pouco essa abstinência aí que ele devia estar de tocar um metalzão das antigas aí, porque, cara, foi o que ele entregou pra gente. Exato. Cara, eu acho que o KK foi aquele caso do cara que ele não tá bem no relacionamento e a menina fala assim, cara, vamos dar um tempo. E ele dá esse tempo pensando que vai ter uma volta. E quando ele volta, a menina fala assim, não, cara, eu tô em outra. Você não me interessa mais, né? Esquece, acabou, não existe mais nós. Existe eu e você. E aí ele chora, né? Enfim, ele implora esse relacionamento de volta. E quando ele percebe que a coisa não tem mais jeito, ele vai lá e fala, quer saber de uma coisa, cara? Agora eu também vou arrumar outra, cara. E aí foi isso que ele fez, né? Começou como uma vingancinha ao Judas Priest, vamos ser sinceros, né? Sem dúvida. Até pelo nome, né, cara? Ele foi buscar lá dois caras que já tinham tocado, inclusive o Les Binks, ele acaba não gravando o disco, ele lesiona o pulso na fase de pré-produção.
acaba sendo substituído aí de última hora, mas o Tim Owens é uma escolha muito acertada, cara. E eu acho que é legal a gente começar a falar do álbum falando do Tim Owens, cara, porque até agora, mesmo depois que o disco foi lançado, mesmo depois que a galera já ouviu, eu ainda vejo críticas, cara, gente criticando o trabalho do cara. E, porra, pra mim ele é um puta de um vocalista e fez um puta trabalho nesse disco. Concordo, cara. O Reaper, ele sempre foi criticado porque ele tem uma influência declarada de Halford. Óbvio. O cara era, eu não sei se essa história é verdadeira ou não, mas reza a lenda de que ele era um fã do Priest, que foi chamado para tocar na banda que ele tanto ama. E porra, só que o cara canta para caralho. Não tem como você chegar e questionar a habilidade do cara. Tem horas que ele passa do ponto? Sim. Se você pegar, por exemplo, na minha opinião, claro, a participação dele no Ice Earth, pra mim, ele exagerou em alguns pontos. Mas, tirando essa parte do Ice Earth, pra mim, ele tá com um vocal sóbrio nesse disco, fazendo o que ele fez, por exemplo, nas passagens que ele fez, que ele teve com o Priest mesmo, no Demolition e no Jugulator. Então, assim, pra mim, cara, é o Reaper de sempre, fodão como sempre. E ao vivo, cara, eu acho que vai ser mais sinistro ainda. Porque, primeiro, vai ser legal ver os caras tocando essas músicas. E segundo, com certeza vai ter música do Priest. Então, assim, quem não teve a oportunidade de acompanhar as turnês do Demolition, do Jugulator e tal, lá o Live Meltdown, né? Que eu acho um puta do disco ao vivo. Esse disco é animal, cara. Quem não teve chance de pegar essa fase, de repente vai conseguir ter um gostinho dela na turnê do KK. Então acho que vai ser legal isso aí. Uma coisa que eu vi também, muita gente comentando sobre exageros, né? Mas eu acho que comentando de uma forma errada, tipo, na faixa título tá clonando o Painkiller. Então, porra, os caras esquecem que o KK Downing é um dos caras que tava lá compondo junto com a banda. Então, assim, ele não tá clonando ninguém. É o DNA dele, né, cara? Exatamente. Se ele tem um DNA ali, ele tocou 40 anos na banda, e ele tem um vocal que chega naquele timbre e alcança aquelas notas, por que não? Né? E, porra... Cara, eu acho que o anormal, pra mim, seria... o KK montar uma banda e pegar um vocalista que cantasse igual o Felipe Anselmo, né? Ou pegasse ou tentasse fazer algo que o Benediction faz, né? Então isso para mim seria anormal, né? Então como nós já falamos isso numa live, vou me repetir aqui. Como você não vai imaginar que um cara que passou a vida inteira dele em uma banda onde ele era um das peças principais ali, cara. Um dos pilares, né, cara? Exatamente, um dos pilares, exatamente, tá? Né? Então, quer dizer, como é que você vai imaginar que o cara vai fazer outra coisa se a vida inteira ele fez exatamente isso que ele tá fazendo agora, cara? Eu não vejo problema nesse clone da Painkiller, não, cara. Eu acho isso um comentário preguiçoso, sabe? Porra, é óbvio que você vai ter a sonoridade do Priest num disco do KK, cara. É o que o Fábio falou, eu vou ser um pouco repetitivo aqui. Sabe, se você tiver uma banda, o James Hetfield sai do Metallica e vai montar uma outra banda de metal. Você acha que você não vai ter aqueles riffs dele? Você não vai ter o vocal dele? Porra, é a influência do cara. Eu acho o seguinte, o que me incomodaria de fato era se o disco do KK Priest tivessem 5 Sermons of the Sinner. Aí eu acho que ficaria realmente exagerado. Agora, pô, só tem uma, cara. As outras músicas não são cantadas dessa forma. É uma música que ele faz aquela referência a Painkiller, como o Halford fez em Resurrection, carreira solo. E ninguém falou. O que o Halford pode fazer na Resurrection e o KK, junto com o Reaper, que já foi do Priest, não pode fazer na banda deles. Pois é, cara. Sabe, por isso que eu digo que é preguiçoso. Vou falar um pouquinho das faixas, cara. Eu acho que esse disco ele
ele é bem heavy metal, ele não tem muito espaço ali para nenhum tipo de experimentação. No começo ali tem aquela introduçãozinha, Incarnation, e aí já entra com Hellfire Thunderbolt. Cara, que música, cara, que música. Essa música foi uma música que realmente me pegou e considero uma das melhores músicas do ano, cara. Sim, um puta de um refrão, o Reaper cantando de uma forma agressiva, né, com um drivezão, aquele drive carregado dele, clássico, que pra mim são poucas as músicas que eu posso dizer que o Reaper conseguiu superar o Halford, tá? São pouquíssimas. E para mim, o grande mérito dele foi exatamente poder entregar o mesmo drive que o Halford entrega pra gente, essa coisa rasgada, que traz o peso, que traz uma agressividade, para uma banda que, em teoria, você não espera tanta agressividade assim, né? Que é uma coisa de metal mais clássico. Então, assim, pra mim, ele entrega isso junto com quando ele precisa subir, ele sobe, não exagera, tá? E entrega uma puta de uma performance. A banda toda entregou um instrumental clássico, bebendo da fonte, mas sem ser um plágio descarado. Então, assim, é uma puta de uma música, uma puta faixa de abertura pra chegar mesmo com pau dentro. Chute no queixo, né? Chute no queixo sem piedade. Rápida, pesada, os vocais lá em cima, refrão, cara, que você acabou de ouvir, você já tá cantando junto, quer dizer, desafinando, né? Porque quem canta é o Reaper, a gente desafina. A gente só tenta, né? A gente só tenta, né, cara? Quer dizer, não, você ainda é da área, né? No meu caso aqui, pelo amor de Deus, eu consigo quebrar taças e janelas, cara, mas na pedrada, sabe? Então, assim, cara, pô, você tem tudo ali e não bastasse, você tem um solo espetacular. De quem? Do cara que fazia o solo onde? Amigo, desculpa. E aí eu vou me repetir na minha frase célebre. Excelente faixa de abertura. Aí vem a faixa título, Sermons of the Sinner, que eu até entendo quem achou exagerado, mas na minha opinião, nada exagerado. Previsível que ia ter uma faixa desse jeito. E o ponto pro K.K. Downing é não ficar tentando repetir isso direto. Ele entrou com uma pancada, Hellfire Thunderbolt, o disco começa em alta, aí ele vem com a Sermons of the Sinner e depois para. Não fica aquele lance de vou repetir Painkiller várias vezes, não. É isso, e aí o disco vai para outro caminho. Pra mim ele tá pegando tudo o que ele tem de ferramenta nesses anos todos aí de estrada com o Priest. Ele tá usando essas ferramentas para entregar o disco novo dele, entendeu? E essa música é mais uma amostra disso. Tem influência? Tem, já falamos aqui. É o KK, não é o Zé da Quitanda que tá tentando tocar uma banda parecida com o Priest, entendeu? É o KK, é a alma, uma das almas da banda. Sim. Então é de se esperar que você vai ter uma música nesse estilo. O Reaper não compromete, não exagera, ele entrega o que a música pede. O tipo de instrumental que você tem nessa música, você pede um vocal como o Reaper entregou, com notas altas, mas também sem perder a agressividade e sem exagero, tá? Então, assim, pra mim é um puta exemplo de que você pode revisitar a coisa sem plagiar e entregar uma música excelente. E só um detalhe antes de passar pro vídeo, os caras que estão comentando aí que o Reaper exagera são caras que ouvem Painkiller, são caras que ouvem Resurrection, são caras que ouvem o Gillan gritar lá nos anos 80. Porra! E aí, galera, todo mundo pode menos o cara? Menos birra. Menos birra. Eu acho que existe uma birra com o Reaper, sim. Eu já vi gente reclamar que é porque ele tentou substituir o Halford. Cara, o Halford saiu da banda, velho. O
Ou entrava o Reaper para tentar substituir o Halford, ou então a banda acabava. O que ia acontecer? Ou entravam, ou então alguém fazia estilo Steve Harris. Chamava um cara que não tem nada a ver e que na hora de cantar as outras coisas ia ficar se peidando no palco. Sem dúvida, cara. Eu acho assim, se todo mundo acha que conhece o KK, eu acho que aqui ele mostrou o contrário, né, cara? Ele conhece bem os fãs, né? E ele sabe os fãs que ele tem. Ele sabe os fãs que o Judas tem. Então ele gravou um disco, cara, baseado no gosto desses fãs, né? Então ele não ia dar ponto sem nó. Então tinha que ter uma Painkiller, sim, né? E o bacana dessa faixa é que no início dela, o Reaper, ele manda uns vocais, cara, que se você ouvir atentamente, meu, tem um quê de King Diamond lá no fundo ali, cara. Pra caralho, pra caralho. Sim, você fala, meu, e aí... E diga-se de passagem, ele canta King Diamond pra caralho. Sim, e vida longa, sabe. Né, e vida longa ao Rei Diamante, mas enfim, né, espero que ele não tenha um problema de voz aí em algum momento, porque o Reaper tá aí pra ir lá e salvar a pátria, tá? Tá mole. Exatamente. Mas enfim, voltando à faixa, cara, eu não vejo nenhum problema. Eu costumo dizer o seguinte: repetir a fórmula. Sim, cara, mas quando a coisa é boa, não há necessidade de se criticar. Falar é fácil. Falar é muito fácil. Sem prestar atenção, sem digerir, só com julgamento, com pré-julgamento, né, com pré-conceito. Então é foda, cara. Bom, faixa 4, Sacerdote e Diablo. Cara, essa música eu achei muito boa. Quando eu ouvi, eu já falei, opa, esse disco aqui vai surpreender. Porque já tem uns lances diferentes, já tem umas climatizações, os solos muito bons do KK Downing, as linhas vocais do Reaper sem exagero, sem ficar gritando toda hora, fazendo o que a música pede. E aí, quando chega nessa hora aqui, eu já falei, vai ter cara que vai quebrar a cara com esse disco. Aí você começa a entrar efetivamente no terreno desconhecido, né? Onde que você vai ter a entrega? Onde que você vai ter a... E aí você vê, essa música aí, por exemplo, é mais um caso de que o cara tá afim mesmo de entregar uma parada maneira, uma parada nova, entendeu? Com a sonoridade antiga, com o seu dedo lá, com a sua influência, sim, mas não deixa de ser uma música foda por causa disso. Não deixa de ser uma música nova por causa disso, tá? A banda toda tá muito coesa nessa música, Reaper destruindo, sem exagero, colocando peso, colocando agressividade da forma que ele sabe colocar. Então, cara, pra mim, é uma faixa excelente. Eu vejo uma pegada meio Nightcrawler, principalmente na parte instrumental. Em alguns momentos, você se pega, né, ali em silêncio, cantando o refrão de Nightcrawler. E eu acho que ela flerta um pouquinho ali também com o speed metal, cara. Então, se você tem ali... você tem o heavy metal com um flerte ali com o speed metal, na minha opinião, tá? E o trabalho de baixo e bateria aqui, cara, são simplesmente destruidores. Eu achei que foi uma combinação assim, sabe, o queijo com goiabada que eu sempre falo aqui. Então, foi mais ou menos isso, aliado aos vocais que vocês já falaram aí do Reaper, que só chegou lá e falou, vamos fazer, vamos dar o toque final aqui em algo que já tá perfeito, cara. Pra mim arregaçar. Exatamente, pra mim uma das melhores faixas do disco até aqui. E vale destacar o nome do batera, que é o Chanel, que substituiu o Les Binks, né, nas gravações, e o cara mandou demais, cara. E o AJ Mills, que é o novo parceiro do KK, né, nas guitarras, e o cara também destruiu, cara. Tem uns duelos muito fodas nesse álbum, cara. As próximas duas músicas, eu até coloquei na resenha que eu escrevi lá pro site, que eu considerava ali como um momento British Steel, né? Que é a Raise Your Fists e a Brothers of the Road. E eu acho que mais uma daquelas músicas que você pensa assim, assim como a Sermons of the Sinner tem a referência a Painkiller, tinha que ter uma referência de uma dessas músicas mais hard, né? Mais festeiras, assim.
E isso aí é DNA do KK Downing, não tem como mudar isso. E aí você tem exatamente esse clima de bebedeira com os amigos, né? Parceria, aquele clima de tá todo mundo zoando no show, com essas músicas, que é exatamente o clima que você tinha quando você ouviu o British Steel, quando você ouve Breaking the Law e todas as grandes músicas que a gente tem nesse disco. Então, cara, são duas grandes músicas, são músicas que remetem exatamente ao passado glorioso do KK no Priest, e que, mais uma vez, não soam como plágio, soam como uma releitura, uma revisita. E se o Judas tivesse gravado esse disco após a saída do Halford, cara? Como seria a história? Eu achei que aqui, cara, nós temos uma faixa, principalmente a Raise Your Fist. Eu achei que ela é totalmente voltada à New Wave of British Heavy Metal, e ela traz ali aquelas influências, do Heavy Metal propriamente dito. Brothers of the Road, cara, eu vou dizer que é a música mais simples do disco. Eu concordo com o Fábio, ela tem uma pegada hard, né? É aquela música alegre, bacana, que você pode colocar no churrasco de domingo com a família, que não vai pegar mal não, cara. Ninguém vai encher seu saco. Isso, os avós ali, junto com o pessoal, certamente vai bater cabeça. Porque a próxima música desse track é maravilhosa, Metal True and True. É uma prova de que cabe sim músicas longas nos álbuns, que pode ter música de 8 minutos, música de 9 minutos, mas não é chata, né? É uma música que ela tem um corpo, ela tem uma melodia, as passagens dela, quando ela vai mudando, as partes do solo, a parte da cavalgada, quando ela fica mais lenta no final, tem toda uma construção para que a música não se torne enjoativa. É uma música muito boa. A gente estava falando em outra resenha aí sobre a música longa do Carcass. Para mim, ela, no caso aqui da Metal Through and Through, você tem a mesma questão. Você tem uma música que você tem alternâncias que fazem com que a música não se torne monótona, apesar da longa duração, 8 minutos e 13 aí de música, né? Então, assim, e com o puro heavy metal que você espera, com passagens inspiradas, pra mim é uma música que entrega o que eu quero e que você não sente os 8 minutos. É clichê a gente falar isso, sim, mas tem músicas que você sente. Você pega pra não falar de Iron Maiden, você pega, um Rush. Você vai pegar as músicas longas do Rush, tem horas que você não sente. Tem discos que são praticamente compostos por uma música, né? Uma música com várias subdivisões. Cara, você não vê aquilo ali como uma peça super longa, porque são músicas com tantas nuances e tonalidades distintas que você navega por elas sem ligar pro tempo, você só viaja. E é o caso dessa música aqui. Alguns estilos precisam ser explicados, né? Então, se você quiser saber o significado do que é heavy metal, cara, essa música ela síntese. diz isso. É a síntese, cara. Ela vai explicar pra você o que é heavy metal. E vocês já falaram tudo, cara. Não tem mais o que falar. Eu vou fazer um adendo aqui, que é interessante esse track. Ele demonstra uma certa diferenciação, né, com a Sacerdote Diablo, que você tem a impressão que ele vai sair da mesmice. Aí ele entra com duas faixas totalmente clichês ali, que a gente até mencionou como comparação à época do British Steel. Uhum. E aí de repente entra um som como esse. Daí pra frente, cara, você tem um dos finais mais matadores assim de álbuns de heavy metal que eu vi ultimamente, porque entra duas músicas assim que
mal ouvi, já considero tanto. Que é a Wild and Free e a Hail for the Priest, né? E o final, que a gente vai comentar também, que é outra viagem, né? Mas Sim. Wild and Free é aquela música que você quer ver no Play de Judas, né? Você imagina os melhores momentos ali de um disco do Judas e você quer ouvir uma música dessa ali. É mais uma grata surpresa. Apesar de que a gente... É engraçado que o disco ele vai descendo tão bem que... Opa, mais uma música boa. Você fica ao mesmo surpreso, mas porra, que maneiro, né? Os caras estão entregando mais uma música maneira, mais uma música foda, uma música que deve funcionar ao vivo legal. Então, assim, tô curioso pra ver como é que vai ficar. E concordo contigo, cara. Esse finalzinho, ele é o finalzinho pra abraçar mesmo o cara que é fã do estilo e dizer que você tá em casa, você tá bem servido. O Wild and Free é aquela música do chão de refrão, né, cara? Aquele refrão que pega você de imediato e, cara... ela tem a fórmula assim perfeita como manda o figurino. Então ela é rápida, ela é pesada, ela é cheia de riffs, vocais lá em cima e ainda meteram um refrãozinho ali que é super difícil de decorar, né? Que é o né? Que é o Hey Hey Hey. E a Hail for the Priest. Ela tem cara de clássico, cara. Sim. É uma música que você escuta e você imagina ela daqui a um tempo a galera chamando de clássico. Sim. Não, e tem um momento também que aqui principalmente o Reaper, meu, ele manda um agudo lá em cima, meu amigo, que você vai um conselho, cara. Não, se você tiver portas de vidro, abre as portas, não deixa fechado. Se tiver taças por perto, o cara tira. Pode crer. Você pode ter certeza que ele vai destruir com. Né? Eu não sei se vocês lembram de um personagem de quadrinhos, era do X-Men, chamado Banshee. O poder Banshee, dele clássico. Supersônico, né, cara? Ele tinha um. O grito dele era tão potente que o cara voava com a pressão do grito dele. Com a pressão do grito dele, exatamente. Então aqui eu vou dizer que essa aqui foi a música mais Banshee do KK Priest, cara. É isso, musicão. Bem-vindos ao Mundo Metal Geek. Mundo Metal Nerd. Aí, tá vendo? O tiozão aqui também curtiu história em quadrinhos. Aqui, não tem nem como fugir. A gente parte para uma última faixa que eu achei muito interessante ela por causa de duas coisas. Claro, uma por causa da letra, que é uma continuação lá do clássico do Defenders of the Faith, The Sentinel. Maravilhosa. Mas só que aí é legal que você... Quando eu fiquei sabendo que eles tinham feito uma continuação de The Sentinel, eu esperei algo na linha de The Sentinel. E aí você toma uma quebra, que é uma música que não tem nada a ver com a original, mas que também surpreende demais pela forma que é construída. Ela leva a sonoridade que vinha ali toda tradicional e tal, já para uma outra viagem. Parafraseando aí a galera do Choque de Cultura, achou que ia ter uma nova The Sentinel? Achou errado, otário. Cara, assim, é uma pegada diferente do que você estava realmente esperando. E você tem um conto, a gente pode dizer assim, e que fecha de uma forma magistral, uma história que já era foda. Entendeu? E, cara, é uma puta de uma música, é um puta de um disco e mais uma vez, tô ansioso pra tomara que a gente tenha uma turnê disso aí, pra poder ver essas músicas ao vivo. Isso aí deve funcionar muito bem ao vivo, apesar de ser uma música longa. Eu acho que vai rolar a turnê sim, Daniel, mas as informações que a gente tem que o KK Downing já vai meter o segundo álbum logo em 2022, cara. Sim, isso a gente já leu aí. Nem poderia ser diferente se ele quiser ter uma banda que tenha alguns álbuns ali, né? Ele tá com 74 anos, não vai tocar ao vivo pra sempre, então eu acho que ele tá na pegada de querer gravar o máximo de músicas que ele conseguir. Assim, pra mim é um fechamento perfeito pra um disco. Não existe discos perfeitos.
Mas, cara, é um disco que quase chega lá e, porra, não tem mais o que acrescentar aqui. É isso aí, senhores. Os senhores já falaram tudo que eu tinha que falar. Não tem o que acrescentar. Vocês disseram exatamente tudo, né, cara? Para finalizar, eu só queria concluir com uma opinião minha, assim, que eu acho que no Judas Priest, eu vi até uma entrevista do KK Downing falando sobre isso, e ele mesmo confirma isso, que as guitarras acabaram tomando um protagonismo muito grande do Glenn Tipton. Tanto que se você pega a maioria dos grandes solos, mas a maioria mesmo, cara, dos grandes solos do Judas Priest eram feitos pelo Glenn Tipton. E o KK Downing, ele explica isso. Ele fala que no começo era mais dividido, e depois ele tem um pensamento de banda, né, de o que é bom pro Judas Priest. E ele começa a entender que aqueles solos mais melodiosos e tal estavam casando muito bem com a banda, e ele abdica da posição dele de divisão de solos para deixar o Glenn Tipton solar mais. E ele até menciona nessa entrevista que foi a entrevista que ele deu pro Dá um puta destaque, né, cara? Dá um puta destaque pro Glenn. Foi até a entrevista que ele deu pro Regis Tadeu que ele fala isso. Que ele poderia ter brigado, que ele poderia ter exigido, pô, eu sou um dos fundadores, eu quero solar mais. Não, esse solo aqui eu que vou fazer. Mas que ele pensava na banda e deixava o Glenn Tipton fazer. E nesse disco a gente vê que o quanto o Judas Priest perdeu com isso. Porque sim, apesar do Glenn Tipton ser fantástico, ser outro guitarrista sensacional, a gente perdeu muitos solos do KK Downing. Seria mais uma faceta, né, cara? Mais uma... esse bolo teria 2 cerejas em vez de uma só. Na verdade ele se abdicou, né, de algo, cara, que o Judas poderia ter sido bem... a sonoridade ficaria um pouquinho mais farta, vamos dizer assim. Sermons of the Sinner, na opinião dos senhores, nota, Didio. É o seguinte, eu acho que discos de heavy metal, eles têm que ser disco de heavy metal. Eu acho que esse disco, ele não é só um grande disco, como ele calou a boca de muita gente aí. Doa quem doer, pra mim, nota 9,9, cara. Porra. Daniel? Como eu falei, a gente tá fazendo uma sequência de resenhas, né? E pra mim, o melhor disco que a gente teve até agora, e aí eu vou falar de notas, não estou comparando os discos, tá? Estou falando sobre números. Eu dei pro disco do Carcass, que pra mim é o melhor disco lançado até agora, eu dei 9,5. Então eu estaria sendo incoerente se eu deixasse empatado ou acima, porque o disco do KK não é melhor do que o do Carcass pra mim, mas tá pau a pau. Então pra mim, eu não vou dar uma nota muito quebrada, eu vou arredondar. Pra mim ele é um disco nota 9, mas que é o nota 9 que soa como nota 10, entendeu? Eu só tivesse ouvindo álbuns de heavy metal durante o ano, e eu só tivesse álbuns de heavy metal pra analisar, eu daria nota 10. Porque ele é um disco de heavy metal na essência que entrega o que o fã quer ouvir. Agora, como eu tô ouvindo discos de diversos estilos, e realmente eu acho que tiveram alguns outros que ficaram um patamar um pouco acima, se eu dar um 10 acaba... a minha vontade de dar um 10, mas acaba sendo incoerente da minha parte, então eu fico nesse 9,3 aí, mas sem conseguir colocar defeitos no disco. Isso aí. Então é isso, galera. Ganhamos mais uma nova banda muito boa, e essa foi a nossa análise do KK Priest Sermons of the Sinner. Não esquece aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixa um comentário aí o que você achou sobre a nossa análise, se você discorda, se você concorda. Não deixe de escrever a sua opinião, porque isso aí ajuda a engajar o canal. E logo mais a gente está de volta com mais uma resenha, com mais um álbum de heavy metal para vocês.